Vamos aguardar aqui, porque a senhora Andréia está em atendimento e a senhora Andréia é responsável pelo áudio que está aqui agora na tela. Uhum, vamos lá. Quando você fez o seu contrato, que você assinou o seu contrato, foi no mês 9, tá? Então você tem 1 ano para você tirar a habilitação. Atas. Porque o problema é esse, você tá falando que do dia que eu fui aí eu tenho 1 ano, mas 1 ano vai constar depois que eu fazer um exame médico, não? Não. O ano então, que você assinou o contrato, entendeu? Então, como nós podemos observar, ela está falando que é 1 ano o prazo para o João tirar a CNH dele desde a assinatura, né, que ele tem 1 ano. Então vamos conversar com ela, vamos ver quais. Boa tarde, tudo bom? Eu sou da Defesa do Consumidor. Hoje eu estou aqui com o senhor João. O que acontece? O João ele fez um contrato aqui com a autoescola e ele está pedindo ressarcimento. Por quê? Porque aconteceu um problema com o RG dele. O município que ele nasceu mudou. E isso está impedindo o processo dele avançar junto ao Detran. O João ligou para a autoescola, né? Ele solicitou o estorno do valor, né? Porque ele está cancelando esse contrato. Só que estão cobrando para ele uma multa indevida, que essa multa aqui é 20%, ela não pode ser cobrada. Estão cobrando para ele honorários advocatícios, ele nem contratou honorários advocatícios. E estão cobrando para ele também, só para a senhora dar uma olhada, ó, o objeto do contrato dele já é a taxa de matrícula. Estão cobrando dele para que ele... Ó, vamos tentar entender, vamos lá? Vamos? Fica aqui, João. Espera. Tudo bem? Faz a escolinha guardada na frente, que eu vou dar uma luz. Lá, por favor? Licença. Aguarda. Vem aqui, João. Licença, obrigado. Seu nome qual é? Meu nome é Jéssica. Obrigado, Jéssica. Eu sou o Davi. Não, é necessário a filmagem? Porque sim, porque o meu trabalho se pauta na transparência, né? O que foi falado pro senhor João falou algo que não está respaldado no direito. Então, mas é porque chega... Mas o porquê da câmera? Porque assim, a gente... Eu não vou negar atendimento. A câmera... A minha filmagem eu não quero que apareça. Tá. A minha filmagem eu não quero que apareça. Tá bom. Agora de resto... É que eu vou falar para a senhora. O STF, ele já tem o STF, STJ já tem... Se eu posso. Ele já tem julgado que no local de recepção a gente pode filmar. É que você nos chamou aqui para dentro. Mas se a senhora quiser, eu volto lá. Vai dar um atendimento. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não conheço. É porque ele já veio aqui, ele tentou ligar com vocês não quiseram devolver. Tem um áudio, inclusive, da senhora Andréia. Deixa eu ver, porque eu tenho um áudio da senhora Andréia. Eu tô achando estranho, ela vai ficar filmando. Porque se a senhora não quiser, se a senhora quiser pare a gravação, eu e ele, a gente retorna lá pra frente. Eu quero tentar resolver, mas será que dá pra... Mas ali, ó, tem uma filmagem, ali também estão gravando então, a gente. Mas assim, mas aqui é empresa, coisa chata, né? Eu não vou me negar atendimento, eu quero entender o que tá acontecendo com ele, mas será que dá pra parar pelo menos de filmar no bolso? Não, a gente... Pode tomar as atitudes que a senhora quiser. Não, eu quero saber, porque ficar filmando vai jogar essa onda. Eu não sei. Vou fazer assim, então. A senhora verifica e a gente vai sair, vai ficar lá aguardando no salão. Não, então a senhora está autorizando sendo filmada. Não, não estou autorizando. Então a gente vai para o local onde a gente pode filmar, porque aqui nesse local que não é acessível... Eu sou jornalista, sou advogado, sou da Defesa do Consumidor e hoje eu estou representando ele aqui, tá? Sim. Então, eu estou fazendo tudo pautado na lei. Mas vamos lá, o que aconteceu? Só para mim entender aqui enquanto... Vamos lá, né? Senhora Jéssica, né? Isso. Senhora Jéssica, o senhor João, ele contratou aqui os serviços da autoescola. Pode ver que ele pagou aqui, ó, dia 6/9. Ocorre que o senhor João, ele não vai conseguir prosseguir com esse serviço. Por quê? Por causa que está dando uma inconsistência no cadastro do Detran com o RG dele, né? Não consta o município que ele nasceu no RG dele. E, inclusive, o município que ele nasceu, lá em Minas, no interior, ele mudou de nome. Qual era o nome? Era Serraria, agora foi para Serrana. Então, atualizou. Quando eu vim para tirar a carta, que é a habilitação, que foi fazer o cadastro, aí não entrava, né? Inclusive, então... não conseguia. Aí, até eu conversei, né, eles mandaram um print para mim, falou que já estava feito o meu cadastro lá no Detran. Então, aí prosseguindo aqui, o João efetuou o pagamento à vista e devido a isso, ele
né, essa inconsistência no cadastro dele, ele acabou desistindo de tirar a CNH dele. Ele não é obrigado a ficar contratado na autoescola. Ele não realizou nenhum serviço e ele solicitou a devolução do dinheiro dele de volta. O dinheiro dele, aqui no contrato, a senhora Andréia atendeu que ele vai ter que pagar 20%, cláusula nula, tá? O artigo 9º da lei de usura estabelece que vocês podem cobrar até 10%, ou seja, vocês podem cobrar de multa, porque a autoescola também não tem como saber se o RG dele estaria com problema, ou seja, poderia cobrar de R$ 89, né? Além desses 20%, estão cobrando dele uma taxa de matrícula, mas ele já pagou a matrícula. O valor do objeto do contrato dele foi, inclusive, tá aqui, ó, taxa de matrícula. Vocês estão querendo impor para ele um pagamento que não foi estipulado. Isso aqui é uma cláusula abusiva. O que aconteceu? Você falou com quem? Falou com a Andréia. Ele até me mandou o áudio dele. A Andréia falou para ele que ele poderia procurar os direitos dele. E ele está fazendo isso. Ele só está querendo estorno. Dando estorno para ele, que seria o quê? R$ 890, né? Menos os 89, que é os 10%, seria R$ 801 a devolução dele. Ela está querendo dar para ele só R$ 150. Ela está querendo cobrar, inclusive, taxa de honorários advocatícios. Porque assim, eu também vou pedir para a menina filmar também, primeiro de tudo. Você tá com a sua credencial aí? Sim, tudo. Oi, pode ficar bem? Tranquila. Ó, deixa eu te falar. Tudo bem, graças a Deus. Só me dá um auxílio aqui. Como é seu nome mesmo? Davi Correia. Eu tô com o Davi Correia. Ele diz que é jornalista, advogado. Ele tá com um aluno aqui. Até então, eu não estou entendendo, eu pedi para ele vir aqui para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E assim, ele está me filmando meu rosto. Eu acho um pouco isso desnecessário, porque eu nem sabia do caso. É muito constrangedor, mas enfim. O que o aluno está pedindo, ele pagou um valor de 890 na habilitação, e aí ele não consegue tirar por um motivo pessoal que ele tem lá no Poupa Tempo, divergência de algum documento dele lá. Pessoal, isso, motivo pessoal dele lá de divergência. Não, o motivo é pessoal dele, que ele tem alguma divergência no documento dele, certo? Sobre a emissão do seu documento, não é isso? Sobre a emissão do documento dele junto ao Detran. E aí, isso. Não, sim, ele sabe que o problema é pessoal dele juntamente com o Detran, com a documentação dele. Então, aí que tá, porque assim, ele disse que estão cobrando 20% do valor. Ele falou que não vai parar de filmar. Assim, ele admitiu que o problema pessoal é dele do Detran. Então, ele tá filmando, eu não tô entendendo. Por que vocês estão filmando? Então, se a gente tá tentando resolver. Vocês estão tentando resolver? Primeiro. Então, ó, vamos lá, peraí, doutora. Só pode ficar na linha, por favor. Primeiro a gente vai resolver o quê? A questão da câmera, porque eu não aceito me filmar. Tá, então a gente... Vem, João, vem. Vamos ficar lá fora, a gente aguarda ser recebido lá. Caso não... A gente aguarda ser recebido lá. Caso não resolva o problema dele, a gente chama a polícia militar e faz um boletim de ocorrência, é só isso. O problema tá com vocês, não tá com ele. Vem, vamos lá, João. Vamos lá, Elaine. Deixa lá, então. Sim. Pode filmar também, tá? Tá, isso mesmo. Aqui. A gente pode fazer a reportagem, não tem problema. A gente está com um problema aqui de um consumidor que não teve os seus direitos respeitados. A autoescola está querendo devolver para ele uma porcentagem mínima do valor que ele cobrou e a gente vai continuar fazendo essa reportagem. Eles estão nos gravando, pode ver, não tem problema, pode gravar, pode continuar. Tem câmera ali, inclusive, nos gravando. Ela nem ao menos ouviu, ela ligou para uma advogada, a advogada orientou ela a desligar, a gente chegou, ficamos aqui o tempo todo, nós chegamos, esperamos ser atendido, ela que educadamente nos chamou para entrar, aí nós, né, fomos cordialmente, chegou lá, o tom foi diferente, como vocês podem ver, tá sem corte, já chegou, começou a ficar incomodada com a nossa gravação, sendo que eles estão nos gravando. Como lá não é uma área de acesso ao público, nós falamos para ela que iríamos parar de gravar e iríamos vir para cá, porque aqui é um local aberto ao público, é um espaço onde todos têm acesso, né? Então,
como não tem conversa, e o consumidor, né, ele está sendo lesado, está tendo os direitos dele aqui ferido, né, então achamos prudente acionarmos a polícia militar, e aí o chefe da guarnição vai tomar as devidas providências. Mas é um absurdo uma autoescola colocar cláusulas de honorários advocatícios, né? Porque o consumidor ele não contratou advogado. Tá lá, 20% de honorários. E a doutora que atendeu, ela sabe que só podem ser cobrados 3 tipos de honorários pelo artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Doutora, só pode ser cobrado honorários convencionados entre as partes, tá? Eu sou advogado, ele é a parte, eu convencionei um honorário com ele, honorário arbitrado pelo juiz e honorário de sucumbência. Não pode uma autoescola pagar um advogado e querer que o consumidor cobre um honorário. Isso é uma cláusula abusiva. O consumidor ele é hipossuficiente, ele é vulnerável. Então, não há que ter essa cobrança de honorário. O que o consumidor iria suportar seria a cláusula penal. Qual é a cláusula penal? Né? É a multa de 10%. O consumidor não está se negando a pagar essa multa. Só que eles, ao invés de cobrar essa multa de 10%, eles estão cobrando uma multa de 20%. E, inclusive, estão cobrando uma taxa que o consumidor já pagou. Quais serviços que o senhor usou na escola? Nenhum serviço? Nenhum serviço. Quanto tempo foi depois que o senhor abriu o protocolo aqui? Quanto tempo o senhor resolveu desistir? Mais ou menos 20 e poucos dias, não estou bem lembrado. Ele não chegou a pagar taxa, ele não fez exame médico. A senhora Andréia, ela fala que é 1 ano a taxa para a autoescola, para ele poder tá tirando a carta dele, que é 1 ano o prazo. 1 ano não é um prazo da abertura do contrato, ela se engana ao dizer isso. Porque 1 ano é o prazo da abertura do Renasce junto ao médico. Né? Ela não está falando com nenhum acéfalo, ela está falando com um advogado, jornalista. Inclusive, eu trabalhei 10 anos no Detran e sei muito bem como funciona aqui. Então, o que foi dito ao consumidor é uma inverdade, porque o consumidor, depois que abre o Renasce dele, aí sim o Detran coloca o prazo de 1 ano para ele conseguir tirar a carta dele. Só que nem foi aberto o Renasce. Jéssica, né? Inclusive, olha o áudio da senhora Andréia aí, mais uma vez, o áudio que ela fala para ele. Tá aí, né? Tô. Tá. Tem até uma parte lá da cláusula do cancelamento do contrato. Se você for cancelar o contrato, tem um valor de uma multa, que é 20% do valor que você pagou, que é 890 vezes 20%, tá, vai dar 178, mais o valor da matrícula, tá, que é 650. Então, a multa que você teria que me dar é praticamente o valor que você pagou, que vai dar 828. Então, que nem eu te falei, não vale a pena você cancelar esse contrato. Esse dia. O que ele vai ter que devolver? Aí me fala, se ele não toma essa atitude, a autoescola desrespeitando a lei, porque ela está colocando cláusulas abusivas, cláusulas de 20%, honorários advocatícios, taxa de matrícula, ela queria devolver quanto? R$150? Ele pagou R$890, ela queria devolver 150. E eles, ao invés de estar respeitando o direito do consumidor, respeitar a lei, mostrar que é uma autoescola séria, que faz um serviço legal, eles estão simplesmente aqui, ó, querem me filmar. Olha lá, ó. E vem com a desculpa, mas sem câmera eu resolvo. Peraí, o consumidor veio aqui 1, 2, mandou mensagem, né? Falaram para ele procurar o direito dele. Então, sem câmera resolve? Sem câmera resolve? Resolve. Se o senhor viesse aqui sozinho, eu iria querer o quê? Te dar 150? Ou nada, né? Ou nada. Boa tarde, soldado. Eu que acionei a Polícia Militar. Meu nome é Davi Corrêa, sou jornalista e advogado. E hoje eu vim aqui em nome da defesa do consumidor prestar auxílio ao senhor João. O que ocorre aqui, soldado? Quem acionou? Foi eu. Não sei se eles acionaram também, tá? Tudo bem. A gente chegou aqui com o intuito de fazer a reportagem. Por quê, senhor soldado? O João, ele pagou 890 para a autoescola. E a autoescola aqui, né, ela colocou aqui uma cláusula abusiva no direito dele. Cláusula de 20%, que a lei de usura proíbe. A cláusula só pode ser 10%,
Além disso, eles estão colocando um ônus aqui para ele, que ele tem que pagar a cláusula, a taxa de matrícula, ó, 20%. Essa taxa de 20% seria se excedesse o prazo que a autoescola... Não, é porque o que aconteceu? Ele está desistindo, né? Ele quer desistir, não tem problema. Por quê? No Detran está dando uma inconsistência no RG dele. O RG dele, o documento de Minas Gerais, não tem um município aqui. Aí, como deu essa inconsistência, ele não consegue continuar com o Detran. Aí, o que ele falou? Eu não quero mais continuar a autoescola. A autoescola, ele veio, solicitou para a autoescola falou para ele procurar os direitos dele e ele fez isso. Aí, quando ele pediu a desistência, a autoescola está impondo para ele essa multa de 20%. O artigo 9º da Lei de Usuras estabelece que é nula, tá, essa multa. Além dessa multa, ó, para o senhor ver, despesas financeiras, cobranças de honorários advocatícios. Honorários advocatícios, ele não contratou nenhum advogado. Né? Então tá questionando o quê? Dessas cobranças aqui? O contrato, a cláusula é totalmente abusiva. Aí, o que nós precisamos de imediato? Precisamos apenas para ter uma ocorrência da Polícia Militar. Pode ser. Mas vocês conversaram a possibilidade... Então, o que aconteceu? Eu vim aqui, como o meu trabalho ele é público, né? Já tem precedentes do STF, também do STJ, que autoriza a equipe de reportagem, desde que seja em local aberto ao público. A gente não desrespeitou eles. A senhora Jéssica nos chamou lá para dentro, nós fomos. Chegou lá, ela se incomodou, devia estar falando com a advogada, né? Tá tudo registrado e pediu que não queria que fosse filmado. Eu falei, tá, aqui eu respeito a senhora, porque lá é um espaço fechado. Então eu vou retornar para cá, e retornei para cá. Como eles não querem dar prosseguimento, então a nossa única ação é fazer um registro, que é ocorrência, para ele poder reivindicar os direitos dele. Vamos conversar com a escola ali, tá bom? Tá, fica à vontade. Soldado Johnny, né? Pelo princípio da impessoalidade, o senhor aqui está no momento representando a Polícia Militar. O senhor não está aqui como Johnny, pessoa física, né? Quando o senhor fez a matrícula? Foi dia 6/9 que eu fiz. Só que assim, quando eu fui lá, porque quando eles tiraram meu RG, eles não colocaram o estado de um município, né? Porque o município lá mudou, o município agora é Serrânia. Antigamente era Serraria. Eles só colocaram o estado de Minas. Aí quando eu fui no Detran para poder fazer o cadastro da primeira habilitação, eu não conseguia. O senhor não tirou o documento aqui, a RG aqui em São Paulo? Tirei. Só que quando eu levei lá o certidão, lá já tinha atualizado o estado de Minas. Inclusive eu tô até tirando outro ainda, que tá aqui, ó. Fui no cartório, né? Na requerimento de novo registro para me tirar o certidão de casamento. Fez a habilitação do senhor por conta do documento de Minas. Isso, aí eu falei para eles que não ia dar tempo de eu resolver isso, não saberia quanto tempo eu ia demorar para resolver. E queria cancelar o contrato. Ela falou que não dava para me cancelar, não podia cancelar. Olha o absurdo que eles colocam aqui. Ele pagou 890. Eles queriam devolver 100 e alguma coisa. Ela falou que era assim, ó. A multa da desistência seria 179, mais taxa 650 da matrícula. Ela queria devolver 100 reais para ele. Aí falou que eu não tinha nada para você ver. O objeto do contrato dele, ó, taxa de matrícula, tá vendo? Aqui, ó, o valor pago, ele já tá, ó, compreende os itens a seguir. Ele tá pagando a taxa de matrícula. Aí na multa, olha o absurdo dessa multa. É o contrato dele da autoescola, tá? Que deram para ele. Olha o absurdo, só para o senhor ter ideia do que passa, ó. 20%, que é 10%, né? Não é 20%, poderia ser esses 10%, a gente não tá se negando. E aqui, ó, taxa de matrícula, que é 650, ou seja, então o que ele pagou? Aqui já tá falando que ele pagou a taxa de matrícula. E não foi usado nada, não foi usado taxa de matrícula. Não fiz nada, só paguei só. O valor que ele deveria receber aqui é 801 reais. Eu não faria questão desse descontar 10%. 890. Aí tirando os 10% que ele não está se negando a pagar, ficaria o quê? 801. Então, eles estão falando que vai prevalecer o que estabelece o contrato. Só que no Código de Defesa do Consumidor, o que prevalece é a lei. Não existe no Código de Defesa do Consumidor o pacta sunt servanda do direito civil. Então, se eles não estão respeitando a lei, e principalmente o artigo 51 das cláusulas abusivas,
eles não vão conseguir nada, porque o que se prevalece é a lei. Seu Davi, Sim, senhor. É o seguinte, eu vou fazer um boletim de ocorrência aqui. Sim. De antemão já te oriento, ok, isso aqui é danos contra o consumidor. Sim. É fazer um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor. Tá. Porém, eu vou registrar o nosso chamado aqui. Sim, por favor. Aqui eu vou simplificar. É aquele não vou token, né, fazer seu, né? Isso. Eu não vou fazer um completo, porque aí é parte bom. da Polícia Judiciária. Sim, sim. Então eu vou simplificar um boletim de ocorrência aqui. Vou constar o que vocês estão se queixando. Vou constar também a resposta que eles me deram. Legal. E vou te dar um número de token. Legal, Gostei legal, desse porque número. pelo menos fica registrado que ele veio aqui, ele... Sim. Né? Perfeito, soldado. O senhor sabe o procedimento para imprimir lá o site? Você joga lá no site, lá eu já fiz isso algumas vezes. Coloca lá no Google mesmo. Token Polícia Tá. Militar. Vai Perfeito. aparecer esse campo aqui. Perfeito, Tá bom? perfeito. De resto aqui é só isso que tem, né? Não tem mais pra mais. Obrigado aí pela Tá bom? educação, pelo O procedimento atendimento, lá tá? na justiça você Não, conhece tranquilo. bem mais que a gente aí. O atendimento seu é exemplar. Obrigado. Obrigado, boa sorte. Obrigado, viu? A militar fez o papel dela, registrou a ocorrência. Agora, João, você pode contar com a nossa equipe, tá? Eu vou com você até o final nesse caso. Você Certo. vai ter o seu valor ressarcido e para eles vai ficar muito mais caro, porque aí, né, o juiz vai analisar o caso se for possível de indenização moral também, né? Porque é um constrangimento o João ter que ficar tentando algo que é dele por direito. E ainda a atendente que nos atendeu, a Jéssica, virou e ela achou que ela que estava sendo constrangida, né? Então pode contar com a gente, tá? Eu vou com você até o final. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? No momento, né, eu quero agradecer, né, vocês por ter me amparado, me ajudado aí, porque realmente a gente é leigo nesse conhecimento de lei, né? Foi igual eu falei, eu tentei resolver da melhor forma com eles, liguei, né, para a gente resolver da melhor forma possível, mas não foi possível, como vocês mesmos constataram aqui, que eles não querem acordo, né? Então, Mas fica tranquilo, como falei, iremos até o final, ele vai ter o direito dele restabelecido, os valores que ele pagou, né? E é isso aí. Se você também tem problema com alguma autoescola, com algum local, né, em relação ao direito do consumidor, algum estabelecimento também que está te dando dor de cabeça, entre em contato com a nossa assessoria, tá? E nós iremos atuar com você desde o início até o final. A defesa do consumidor, ela é uma voz em meio de milhões de pessoas que não têm voz. Eu sou Davi Correia e essa foi a defesa do consumidor.